Olá pessoal, professor Ricardo aqui mais uma vez. Eu gostaria de fazer algum comentário hoje que engloba tanto a questão da guerra entre Rússia e Estados Unidos, que eu sempre digo entre Rússia e Estados Unidos, tendo a Ucrânia como cenário, né, como pano de fundo, e as eleições presidenciais no Brasil. Mas num aspecto muito específico, que é a questão da imprensa. Nós temos assistido uma cobertura vergonhosa da grande imprensa brasileira, ocidental de maneira geral, mas vamos nos concentrar na brasileira, com relação a essa guerra. Praticamente todos os grupos de comunicação, os grandes grupos de comunicação, essa mídia comercial, essas famílias que dominam a comunicação no Brasil, têm feito não um trabalho jornalístico, mas um trabalho de propaganda de guerra pró-Estados Unidos, OTAN, Ucrânia, enfim. Colocando a Ucrânia como pobre vítima, a Rússia como vilão e os Estados Unidos e a OTAN como salvadores da pátria, né? Já disse isso em outros momentos. E o aspecto que eu gostaria de relacionar com as próximas eleições é que o presidente Lula, ele é criticado pela direita, evidentemente, como pretexto, né? Mais um, por conta de dizer que é preciso regulamentar a mídia no Brasil. E aí a direita vem de forma leviana, de forma desonesta, dizer que ele está falando em censura, está falando que ele quer cercear a imprensa, quer calar a imprensa. Não é nada disso. Qualquer país civilizado, que se pretenda moderno, atualmente regula a sua imprensa. Estados Unidos faz isso, Inglaterra faz isso, a Europa de maneira geral faz isso. E o que significa regulamentar a imprensa? Significa que você não pode permitir que meia dúzia de famílias comandem 90% das comunicações num país do tamanho do Brasil. Porque é óbvio que essa meia dúzia de famílias representa organicamente uma elite, porque ela faz parte dessa elite, e vai fazer com que reproduza-se nos seus meios de comunicação, televisão, internet, rádio, jornais, revistas, o ponto de vista ideológico das elites, dessa meia dúzia de famílias que representa a elite econômica do país. E muitas vezes mostrando a informação, mostrando uma visão dos fatos, muitas vezes, para não dizer quase sempre, né? Que, na verdade, omite a realidade, disfarça a realidade, faz parecer uma outra coisa, para que se favoreçam as suas intenções, os seus interesses. Vamos dar alguns exemplos rápidos aqui. Quando se falou em reforma trabalhista, que acabou praticamente com os direitos trabalhistas no Brasil, a grande imprensa defendeu, dizendo que isso ia gerar emprego, isso era necessário para a economia. Quando se fala em aumentar o salário mínimo, a grande empresa fala que isso vai ter um impacto, que vai gerar custos exorbitantes, que a economia vai sofrer um impacto e etc. Quando se falou em reforma da Previdência, novamente a grande empresa volta a se posicionar, defendendo, dizendo que seria necessário para o país, para organizar a Previdência, para organizar emprego, a economia, etc, etc. E tudo se provou mentira. Basta lembrar, e isso pouca gente sabe, que lá no final do século XIX, a imprensa vigente, que basicamente era de jornais, foi contra boa parte da imprensa, né? Foi contra a abolição da escravatura, a oficialização da abolição, né? Dizendo que teriam impactos sobre a sociedade. Os pobres fazendeiros teriam prejuízos. Mais tarde, já em Getúlio Vargas, na era Vargas, quando foi instituído o salário mínimo e boa parte dos direitos trabalhistas que nós viemos a conhecer, essa mesma imprensa fez um trabalho também de tentar convencer a opinião pública de que aquilo era ruim. Então, quando Lula fala em regulamentar a imprensa, não é censurar, não é fazer o que a direita fez historicamente nesse país. A ditadura fez isso, lembrando que nós tivemos uma ditadura de direita, que cerceou, que censurou, que vetou peças de teatro, músicas, novelas, filmes, e proibiu a exibição pública, e prendeu artistas, e exilou artistas, enfim. Né? Aquilo sim era censura, não deixar as pessoas falarem
expressarem a sua opinião. A regulação de mídia significa uma democratização da propriedade dessas imprensas. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem é dono de uma grande rede de TV não pode ter outra rede de TV, ou uma grande rádio, ou uma grande revista. A imprensa ela é mais pulverizada. Você tem grandes redes como a CNN, como a Fox, que são canais de TV. Agora no Brasil você pega essa meia dúzia de famílias que tem Globo, Bandeirantes, Record, enfim, né, SBT, Rede TV, que dominam 80%, 90% das comunicações. E isso envolve vários veículos ao mesmo tempo, né? É a TV aberta, é a TV por assinatura, é rádio, é portal de internet, é revista, é jornal. Ou seja, são vários veículos de informação que, na verdade, transmitem todos uma mesma ideia. Dá-se a impressão de uma grande democracia, de várias opiniões, quando, na verdade, é a mesma opinião dita de maneiras diferentes. Algumas um pouco mais polidas, algumas um pouco mais escrachadas, mas, de maneira geral, é o ponto de vista das elites que está sendo ali defendido. Então, quando nós falamos em regulamentar a imprensa, não é por censura, proibir você de falar mal do governo, proibir de... Não é isso. Mas é democratizar de fato, é garantir que esse poder todo não esteja nas mãos de uma única pessoa, de uma única família, de meia dúzia de famílias. Porque isso sim é contra a democracia, isso sim atenta contra as nossas liberdades, contra as intenções da nação, porque acabam sempre favorecendo as intenções de um pequeno grupo econômico. Um pequeno grupo que detém a maior parte dos recursos econômicos financeiros do país. Então, essa desigualdade precisa ser corrigida, os meios de comunicação precisam ser regulamentados, e isso não é censura, isso não é cercear o direito de voz das pessoas, muito pelo contrário. Isso é colocar regras para que os meios de comunicação possam, de fato, democratizar o conteúdo que eles expõem para o grande público e, de fato, passem a expor opiniões mais diversificadas e não apenas de um ou dois pensadores de direita. Ok? Até a próxima, então.